Muito bem, estamos de volta. O assunto de hoje está super legal. A gente vai falar sobre arritmias, um problema que pode ser perceptível para algumas pessoas e até incômodo, mas para outras pessoas um problema silencioso. Bom, de acordo com dados da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas têm algum tipo de arritmia cardíaca. E olha, esse número é bastante alto, né? 20 milhões de pessoas. Agora, você sabia que as arritmias são responsáveis por mais de 300 mil mortes súbitas por ano? Aí é difícil, né? Isso só aqui no Brasil, gente. A gente quer saber o seguinte: será que existe uma forma de evitar ou algum tratamento para as arritmias? Um tratamento que seja realmente efetivo? Hoje a gente vai conversar aqui com o Dr. Yuri Golino, que é cardiologista e vai nos ajudar a entender melhor essa questão das arritmias. Dr. Yuri, seja bem-vindo aqui ao Vida e Saúde, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Teru? Prazer enorme. É um prazer aqui estar. Prazer enorme falar com você, te receber aqui, mesmo que seja virtualmente, nessa conversa muito valiosa. Obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite e vai ser um prazer estar com vocês e ajudar nos esclarecimentos. Muito bem, olha, eu acho que é interessante a gente começar aqui a conversa com o Dr. Yuri sabendo o que é arritmia. Ajuda a gente, doutor, a entender. Bom, a arritmia nada mais é do que o ritmo anormal das batidas do coração. Nosso coração, ele bate num ritmo, numa cadência. E quando ele perde essa cadência, ele se torna irregular. Isso a gente dá o nome de arritmia. É uma das manifestações, é a irregularidade no batimento do coração. E o que seria um batimento cardíaco normal, doutor? Boa pergunta, Pedro, boa pergunta. O nosso coração, quando a gente fala que ele bate, né, porque ele é um órgão que contrai, ele é uma bomba, né? Toda vez que ele contrai, ele bombeia o sangue para o nosso corpo. E a normalidade do batimento é de 60 a 100 por minuto. Então, quando a gente está dormindo, o coração ele bate mais devagar, em torno de 60, 70. Quando a gente está fazendo atividade física ou fazendo exercício, ou mais ansioso, ele acelera um pouquinho. Mas dentro de 60 a 100 batidas por minuto é considerado normal. Tá. Agora é o seguinte, a gente quer saber, doutor, o que é que pode causar a arritmia? As pessoas já nascem com esse problema ou é um descompasso, um ritmo fora do normal? Aliás, eu já até sei que existem tipos de arritmia, né? Então vamos tentar descobrir aí esses tipos e também o que causa. Bom, existem várias causas de arritmia. Tem aquelas que são congênitas. O que quer dizer congênito? A pessoa já nasce com algum defeito no coração, algum defeito na parte elétrica ou até na anatomia do coração que predispõe às arritmias. E tem aquelas que são as mais frequentes que acontecem ao longo da vida da pessoa. Por exemplo, um paciente que tem alguma doença do músculo do coração, ou uma doença numa válvula do coração, o órgão ele fica dilatado, crescido, ele fica com a sua alteração estrutural, isso favorece o surgimento de arritmias. Mas existem outras doenças, né? Por exemplo, doença da tireoide. Quem tem excesso de hormônio tireoidiano tem mais chance de ter arritmia. Existem outras doenças que causam alteração dos eletrólitos do nosso organismo, que também favorece o surgimento de arritmias. Olha, então são várias as causas, mas entre as arritmias existem aquelas que são mais perigosas e aquelas que são mais assim... A gente convive, né? A gente convive só observando e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças, o que difere uma da outra, doutor. Legal. Algumas arritmias, que a grande maioria delas, elas são tranquilas porque o coração ele sente o paciente sente uma palpitação, né? Uma palpitação curta, de pequena duração. Mas algumas arritmias, elas levam o coração a bater numa frequência muito alta e quanto maior essa frequência, maior a chance de desenvolver alguns sintomas, por exemplo, desmaio e até
em alguns casos, claro, evolui até para uma parada cardíaca. Existem algumas arritmias que são chamadas arritmias ventriculares, que elas se formam no nosso ventrículo e elas são as arritmias complexas e que são mais ameaçadoras à vida, e por isso que a gente, nesse dia de hoje, a gente tenta falar sobre as arritmias para prevenir e, claro, tratar na medida do possível. Agora, toda arritmia, será que apresenta risco, doutor, para o paciente? Toda arritmia é preocupante, ela pode, em última instância, gerar, por exemplo, uma parada, né? Ou, de repente, uma morte súbita? Não, a grande maioria das arritmias, elas são benignas, tá? Elas são tranquilas. O que quer dizer benigno? Não são ameaçadoras à vida. Então, como eu disse, o paciente, nós vamos falar depois sobre os sintomas, mas, eles sentem palpitações, sentem que o coração dá um tranco ou dá uma acelerada. A grande maioria das arritmias, elas só cursam com alguns sintomas. São bem raras as arritmias que são mais perigosas. Mas para isso, para a gente identificar essas arritmias mais complexas, a gente tem que avaliar o maior número possível de pessoas, né? Por isso que a gente tem que conscientizar as pessoas sobre isso e numa avaliação mais pormenorizada, né, com médico, uma consulta e com exames, separar o joio do trigo, né? Ou seja, aquelas arritmias que são realmente as mais perigosas. Com certeza. A gente quer trazer nesse momento aqui, doutor, alguns sintomas que podem indicar uma arritmia. Vou começar com esse clássico aqui, que eu acho que é o que a maioria das pessoas que desconfiam de arritmia relatam ter. Palpitação. A pessoa, de repente, está quieta ali e sente um tum, 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 como se ela tivesse subido uma escada. Exatamente. Esta é a queixa mais frequente, sabia, Teru? Os pacientes, eles referem que o coração, ele está estranho, ele está irregular, parece que ele quer sair pela boca. Muitas vezes, o paciente não refere dor, mas ele conta que o coração parece que dá um tranco. Palpitação é exatamente isso. É um batimento que vem fora de hora, né? E o paciente percebe isso, né? Percebe esse tranco, né? Essa sensação estranha. E diante de uma palpitação, sempre é bom a gente fazer uma avaliação para poder ter certeza que é apenas uma palpitação tranquila, uma arritmia simples. Tá. Seria a palpitação a mesma coisa de coração acelerado, doutor? Mais ou menos. Os sintomas são parecidos, né? Por exemplo, se o paciente está dormindo e ele sente que o coração dá uma falhada, dá um tranco, não necessariamente o coração está acelerado, ele pode estar com a frequência normal. Coração acelerado é quando o coração bate acima de 100 batimentos por minuto, né? Claro, coração acelerado, se você está fazendo atividade física, é perfeitamente normal, né? Mas se você está deitado, dormindo, sentado, trabalhando, o coração está batendo a mais de 100 por minuto, isso pode indicar uma arritmia. Então, o coração acelerado é apenas a velocidade da batida do coração que está mais rápido. Tá. Vamos dar uma olhada nesse outro sintoma aqui que pode indicar arritmia. Dor no peito. Olha só, esse aqui bem relacionado a problemas no coração, mas não é clássico de arritmia, né? Não é, Teru, não é clássico. Geralmente, dor no peito, a gente geralmente relaciona a outro problema, que é o infarto. Eu acho que já até foi um tema de um programa seu aqui, né? Quando o paciente tem um risco de um infarto ou uma angina, a dor no peito é a manifestação mais clássica. Para a arritmia, a manifestação mais clássica, mais relatada é a palpitação, mas em muitos casos, se o coração está acelerado, o paciente não sabe que está acelerado, mas ele sente um incômodo, ele sente que o peito está estranho, né? Muitas vezes ele nem sente o peito doendo, mas ele sente o pescoço pulsando rápido. Então, às vezes, a sensação está aqui no pescoço e não aqui no peito. Isso que eu queria perguntar, doutor. Quando você fala, por exemplo, de palpitação, coração acelerado, a gente pode medir esses batimentos, né? Esses 80 a 100 por minuto. Melhor aqui no pulso, melhor aqui, melhor colocar a mão no coração. Como que é feita essa medida em casa? Eu acredito que para as pessoas fazer a medição do pulso, aqui no pulso, né? Que chama pulso, acho que é mais fácil, né? Se você contar o seu número de pulsos
a cada 15 segundos, multiplicar por 4, você vai ter a quantidade de batimentos por minuto. Mas Legal. você pode também contar aqui no pescoço, né, nessa artéria que pulsa aqui no nosso pescoço, que é a carótida, ou colocando a mão sobre o peito para você poder contar as batidas do coração. Cada batida do coração gera um pulso. Então é mais fácil a gente fazer essa medição da frequência cardíaca pela contagem do pulso. Tá. Vamos ver mais um sintoma aqui possível de arritmia. Falta de ar. Seria gerada por esses batimentos descompassados, doutor? Essa falta de ar é bem comum nos pacientes com arritmia, principalmente naqueles pacientes que já têm alguma doença do coração, né? Uma doença na válvula, uma doença no músculo do coração. Geralmente, quando o coração acelera, o paciente refere, sim, uma falta de ar, né? Quando o coração bate numa frequência muito alta, por exemplo, 150, 180 por minuto, 200 por minuto, ele bate tão rápido, isso gera essa sensação de falta de ar, sim. Portanto, se o paciente está com um incômodo no peito e uma falta de ar que vem de repente, subitamente, ele pode sim estar com uma arritmia e precisa ser avaliado. Agora é o seguinte, doutora, a gente tem visto muitas pessoas praticando atividade física, isso é muito bom, porque a gente indica, os médicos, vocês, doutores, indicam, né? Mas, às vezes, esses batimentos, eles são mais intensos. Por exemplo, meu marido treina, Nério aqui também, nosso diretor de imagens, também treina. E aí a gente sente que o batimento vai lá em cima. Será que isso pode, de repente, gerar uma arritmia ou piorar um quadro de arritmia? Geralmente não, Teru, geralmente não. A atividade física ela é fundamental para a saúde como um todo, né? Melhora a pressão arterial, melhora o bem-estar da pessoa, tem vários benefícios. E quando o coração acelera numa atividade física, essa aceleração ela é normal. O coração precisa bater mais rápido para justamente levar sangue para os nossos músculos. Então, isso é normal, não se preocupe. Agora, se a pessoa faz uma atividade física e durante a atividade física sente uma dor no peito ou sente desmaio, aí sim a gente tem que levantar a questão de uma possível arritmia. Tá. Claro que a arritmia ela pode estar presente em todas as pessoas, inclusive atletas. Tanto é que a gente tem muita dessa informação de que os atletas sofrem desmaio, sofrem até morte durante uma competição. Provavelmente a causa é uma arritmia. Por isso que é importante a gente avaliar caso a caso, mas no geral a atividade física, essa aceleração, ela é benéfica, ela faz bem para o coração e faz bem para a nossa saúde. Legal, você vai se sentir vivo, viu? Então, se você está aí ensaiando ainda para fazer atividade física, comece, mas é interessante que o doutor Yuri acabou de trazer aqui. É bom investigar, saber se está tudo em ordem, para você até saber o que esperar e não ficar assustado à toa. Tem esse aqui também, ó, doutor, sensação de nó na garganta. Você acabou falando um pouquinho aqui, né, de algumas pessoas que sentem esse coração acelerado, sentem essa falta de ar e aquela coisa na garganta, assim. Teria a ver com essa falta de ar? E aqui também, doutor, às vezes a pessoa não sente aquela falta de ar, assim, clássica, mas às vezes é um suspiro que ela dá, meio que para compensar todas as faltas ali daqueles batimentos ao longo de um momento, né, de um período. Aquela suspiro. Muitos pacientes, quando eles têm uma arritmia, que o coração acelera muito, é muito comum deles falarem que tem uma sensação aqui no pescoço. Muitas vezes eles falam que eles sentem o coração batendo no pescoço, ou até no ouvido, isso é bastante comum. E essa sensação da garganta pesada, esse nó, ele geralmente está relacionado às arritmias que o coração está bastante acelerado, tá? Existem algumas arritmias que até melhoram quando a gente dá esse suspiro, essa respirada funda. Então, muitas vezes tem pacientes que têm uma arritmia, o coração está acelerado, respira fundo, dá esse suspiro ou faz uma manobra que a gente chama que é de assoprar bem forte, isso melhora algumas arritmias. Legal. Tem mais aqui um item que eu queria trazer nesse momento, que é o cansaço. Então, a pessoa... E esse é bem confundido com, por exemplo, com a falta de atividade física, por exemplo, né? Uma pessoa que está
inativa ou uma pessoa que de repente está com baixa vitamina, esse é um bem inespecífico que pode significar outras coisas tantas, né? Olha, cansaço é uma queixa muito frequente no consultório médico, de várias especialidades, porque a causa, ela é a mais diversa possível, né? Muitas vezes, por causa da pandemia, as pessoas pararam de fazer atividade física, não puderam ir na academia, não puderam frequentar os parques. E esse sedentarismo gera, né, esse cansaço, é consequência desse sedentarismo. Claro que quando o paciente tem uma doença cardíaca, um problema cardíaco, ele tem esse cansaço com uma facilidade muito maior. É importante você falar do cansaço, Teru, porque quando o paciente refere um cansaço inexplicável, que ele não tinha há pouco tempo atrás, a gente tem sim que avaliar o coração, e uma das causas desse cansaço pode ser a arritmia. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o que pode evoluir aí para uma arritmia que não foi diagnosticada, que não se cuidou, que não foi observada, que não foi acompanhada. Tem complicação? Tem complicação. Como eu disse, a grande maioria das arritmias, elas são benignas, os sintomas, eles são palpitações, uma dor no peito, uma aceleração. Mas existem aquelas que é uma minoria, mas infelizmente elas são mais graves, né? Que cursam com risco de vida, parada cardíaca. É por isso que a gente sempre orienta, e eu gostaria de ressaltar, se você tem um problema no coração, ou alguém na sua família tem algum problema cardíaco, ou já teve arritmia, antes de fazer uma atividade física, procure um médico, procure um cardiologista, para fazer uma avaliação um pouquinho mais adequada, mais detalhada, para te liberar com segurança para a realização de atividade física. Tá. Quero saber o seguinte, doutor. Como é que a gente resolve a arritmia? Se é um problema elétrico, por exemplo, eu não consigo, de repente, dar um estímulo para corrigir esse descompasso? Ou se, de repente, é um problema químico, não sei se eu posso dizer assim, né? Se for um problema mecânico, tem cirurgia? Quais são as opções que a gente tem? Então, o tratamento da arritmia depende da gente, pelo menos, descobrir a arritmia, diagnosticar a arritmia corretamente, para poder indicar o tratamento adequado. Por exemplo, se um paciente tem uma palpitação, uma aceleração, e o problema dele está na tireoide, o tratamento é você cuidar da tireoide, ou fazendo reposição do hormônio que está em falta, ou tratando para corrigir a dosagem do hormônio que está em excesso. Portanto, o tratamento depende muito da causa. Mas vamos falar das causas cardíacas, daquelas que eu comentei, daquelas causas que são congênitas. O paciente nasce com um problema, um defeito. Então, na avaliação médica, a gente vai propor essa correção, né? E se o problema está na parte elétrica do coração, existe um tratamento, sim, que chama ablação, que é um tratamento invasivo, mas é um tratamento que ele, na sua grande maioria das vezes, ele cura, ele resolve aquele defeito, aquele pequeno defeito que o paciente nasceu, tá? Isso a gente está falando daquelas causas, algumas causas mais raras, né? Aquelas mais frequentes, que cursam com palpitação, com aceleração do coração. O principal tratamento são remédios, medicamentos que controlam essas arritmias e controlam essa aceleração. Muito bem, olha quantas opções, mas vai depender muito do diagnóstico, da conversa que você vai ter com o especialista. É super importante você entender o problema, por isso que a gente trouxe aqui vários cenários. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção às Arritmias e eu quero aqui falar queria ouvir do doutor a última sugestão, né, de prevenção, doutor. Existe prevenção? Qual a importância de separar, de repente, um dia para fazer a prevenção? Ótima pergunta, Teru. Eu só gostaria de aproveitar e comentar que, como falei até então, existem algumas arritmias em que o coração ele não está acelerado, mas ele está batendo muito devagar. Isso também é uma arritmia, isso também é muito importante de ser falado, comentado. Ela é muito comum nos idosos, em que o ritmo do coração, a parte elétrica do coração não consegue gerar aquele estímulo elétrico e o coração ele só contrai se tiver aquele estímulo, né, elétrico.
Então, se o coração está batendo muito devagar, 30 por minuto, 35 por minuto, esses pacientes eles têm sintomas. Os mais comuns são desmaio ou tontura. Então, se você é idoso ou tem alguém idoso na família que está tendo uma tontura muito forte ou alguns desmaios, é muito importante você procurar um médico, fazer uma avaliação para detectar se não é uma arritmia, né? Chama de bradicardia, o coração está muito devagar. E nesses casos, o tratamento é diferente. Nesses casos, a gente não dá remédio, a gente tem que implantar um aparelho, que é o marca-passo, para justamente estimular o coração para ele bater. Justamente por isso que ele chama marca-passo, é para ele marcar o passo das batidas do coração. Excelente lembrança que o doutor Yuri trouxe aqui. Doutor, quero agradecer aqui pela participação aqui com a gente hoje. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais desse órgão tão importante, né, da nossa vida, o coração, que regula tantas outras funções, que faz a gente ficar vivo. Eu acho que é bem interessante reforçar aqui o convite. Você que tem abandonado aí o médico que está longe, fazer um check-up ali e pedir realmente uma atenção especial para o coração, porque ele merece, você merece. Quero agradecer aqui ao doutor Yuri por participar com a gente. E Eu também... agradeço. Obrigada, doutor, por abrir um espaço na sua agenda apertada aí para atender a gente. E também quero agradecer a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Você pode conhecer o site socesp.org.br. Até a próxima, doutor. Até mais. Tchau, tchau. Muito bem, olha, a gente vai fazer um intervalo curtinho agora. Na volta, o Dr. César volta com um papo interessante aqui. Como é que a poluição do planeta pode afetar a nossa mente? Daqui a pouquinho no Claramente. E ainda hoje tem essa receita diferente, simples e deliciosa, banana roll. E de saúde volta já.